E quanto você acha que vai ser a série desse Hawks e Nets? Vai chegar a 7º jogo? Como é que vai ser? Não, Hawks e Nets 4-1 pro Hawks. Eu coloco aí 4-1 pro Hawks. Eu também, 4-1, se não 4-0, mas vou de 4-1 com o Lucão. O Hawks ganhou os 4 jogos do Nets nessa temporada. E o estatística interessante aqui que eu vi no site da NBA é que o Hawks tem uma média de 13 pontos. De 13 field goals, 13 bolas de 3 pontos por jogo. Contra o Brooklyn Nets. Isso é coisa pra caramba. Field goal. O cara tá achando que é futebol. Field goal já tá, vale os mesmos 3 pontos. Dos 3 tem que voltar também. Não, e eu só destacando um negócio legal aí desse confronto, é o confronto do Joe Johnson contra o ex-time dele, né? Ele que virou aí um All-Star jogando pelo Atlanta Hawks, agora no Nets um pouco com um desempenho bem abaixo do que ele jogava nos Hawks, mas aí é um confronto dele contra o ex-time dele, Al Horford, que era o ex-companheiro tá lá também. Vai ser um confronto um pouco legal por causa disso, mas acho que 4-1 fácil. Bom, vamos seguindo. O Cavaliers, como já foi dito no boletim, que não começou tão bem, terminou em 2º lugar e agora enfrenta o Boston Celtics. E aí, Lucas? Cavs, 4-0. Tô com o Lucão, acho que vai dar 4-1. Não tô com o Lucão que o Cavs vai passar, mas acho que vai dar 4-1. O curioso é que essas duas equipes se enfrentaram agora há pouco na reta final da temporada. O Cavaliers já estava classificado, então deu uma poupada nos jogadores e tal. E aí o Boston acabou ganhando as 2 partidas, uma inclusive com uma diferença de pontos de 35 para mais. Acho que foi 38 pontos de diferença na vitória do Boston, que precisava da classificação. O Cavs foi com os reservas, mas nos playoffs a história é diferente. O LeBron, Kyrie Irving, Kevin Love, J.R. Smith e Mozgov formam uma equipe muito melhor e vão levar vantagem em cima da equipe de Boston. Não, e o LeBron sabe que, ganhar de 4-0, ele é um jogador experiente, né, e ganhar de 4-0 em playoff é descanso, então, isso vai valer muito. A rodada que tem que trucidar é agora. Acho que vai ser 4-0. É um confronto mais esparelho do que Hawks e Nets? É porque o time do Hawks, ele é um time mais na coletividade. O Cleveland não conseguiu desenvolver essa coletividade ao longo da temporada regular, mas tem uns jogadores que são muito mais fortes do que o time do Hawks e até do que o próprio time do Celtics em comparação ao Nets. O Nets tem jogadores experientes, o Celtics não, tem muito jogador que é novo. Então o Celtics na verdade é um time para o futuro, conseguiu uma classificação que é ótima para um futuro a médio e longo prazo, até porque o Boston Celtics tem vários picks por causa de trocas, então no próximo draft, nos próximos 2-3 drafts, o Celtics tem bons picks. Acho que pode ser um negócio interessante para as próximas temporadas e é um prêmio para o trabalho que foi feito, que está sendo feito já, mas é um time mais para frente. Eu acho que é tanto esparelho quanto. Acho que o Hawks vai levar uma boa vantagem sobre o Nets e o Cavs vai levar uma boa vantagem sobre o Celtics, mas a gente tem que ressaltar também as últimas rodadas do Celtics foram muito fortes. Nessa reta final que o time precisava vencer, conseguiu vencer todos os últimos 6 jogos, a equipe vem de 6 vitórias, e aí conseguiu classificar os playoffs só por causa dessas últimas 6 vitórias. Então o time tá em boa fase, é mais fraco, mas pode surpreender um pouquinho, vencer 2 partidas. O Milwaukee Bucks terminou em 6º lugar e agora encara o Bulls, que teve como destaque nessa temporada o pivô Paul Gasol. E aí, Nicolas? Cara, eu acho que o Bulls vai levar vantagem. Eu não conheço tanto assim a equipe do Milwaukee, eu não assisti muitas partidas da equipe do Milwaukee. Mas falando sobre o Bulls, que ficou boa parte da temporada sem a presença do Derrick Rose, e aí o principal homem do Chicago era o Paul Gasol, que joga lá na frente junto com o Joakim Noah. A equipe do Bulls tem jogado bem, conseguiu uma boa classificação, ficou em 3º no leste. Tudo bem que o leste é a conferência mais fácil, mas acho que deve levar uma boa vantagem sobre a equipe do Milwaukee, embora seja um pouquinho mais equilibrado esse confronto do que os outros dois. Deve ser uns 4-2 pro Chicago. Vai ser um jogo muito marcado pela defesa, são times de 2 defesas fortes, o time do Chicago Bulls bem mais experiente, e o time do Milwaukee Bucks com uma defesa forte. O Jason Kidd, que é no seu 2º ano como técnico, primeiro em Milwaukee, conseguiu imprimir uma defesa boa. Todo mundo achava que ele ia ser um técnico mais ofensivo, mas não, conseguiu fazer uma defesa boa. Eu acho que esse confronto aí pode ser um 4-2 pela gana dos novatos ali de Milwaukee, mas vai ser 4-2 para Chicago, porque Chicago realmente leva vantagem na questão técnica e mesmo da experiência dos seus jogadores, apesar da falta de criatividade do técnico Tom Thibodeau do Chicago para armar ataque. O ataque ainda falta criatividade e tal, e a chegada do Paul Gasol foi, essencial para esse time dar
uma subida. Eu acho que dessa vez o Chicago vai chegar longe nos playoffs. Tomara. Eu gosto do time de Chicago também. Só complementando o comentário do Lucão sobre as duas defesas, a equipe do Milwaukee Bucks é a 8ª melhor defesa, cede 97,4 pontos por jogo, isso a gente tá falando de pontos cedidos por partida, cede 97,4 e a equipe do Bulls é a 10ª melhor defesa, cede 97,8. Então nenhuma das equipes cede 100 pontos por partida em média, né? Vai ser um bom confronto de defesa. O Toronto Raptors teve um grande início de temporada, mas caiu um pouco de rendimento nos últimos meses, e assim se classificou na 4ª posição. Agora enfrenta o Washington Wizards. Esse é o jogo mais disputado da conferência, Lucas? Vai ser 4-3 e não sei pra qual lado. Eu acho que vai ser 4-3 pro time de Washington. Acho que o Washington vai conseguir quebrar um mando e vai ganhar esse confronto por 4-3, mas eu não me surpreenderia também se desse Toronto ou pelo mesmo placar. Me surpreenderia se for um placar aí de 4-1, 4-0, isso sim me surpreenderia bastante. Os dois times são bem equilibrados, a questão de jogadores jovens e velhos, e são bem intensos também em quadra. E tem até uma história parecida dentro dessa temporada, porque os dois começaram muito bem, largaram na frente na primeira parte da temporada, deram uma caída forte depois do All-Star Game, mas mesmo assim eu acho que vai dar um bom confronto entre esses dois times aí. Eu coloco 4-3 pro Washington. Eu vou de 4-3 pro Washington também, embora o Toronto tenha a quarta campanha e jogue mais partidas em casa. Na teórica, se o jogo for até a 7ª partida, eu acho que a equipe de Washington vem numa melhor fase. O Toronto começou muito bem a temporada, as duas equipes começaram, como o Lucão falou, mas o Toronto se destacou tão bem ali no começo quanto o Golden State. Ali nos primeiros 25 jogos a equipe estava com 21, 22 vitórias, se não me engano, e aí todo mundo esperava muito dessa equipe do Toronto, que acabou caindo de rendimento depois da virada do ano, passou o Réveillon ali, o Toronto não ficou tão bem, aí caiu de segundo, que estava só atrás do Atlanta Hawks, para quarto, e o Washington foi subindo, e por isso que eu acredito que o Washington vai levar essa série em 4-3. Destaque que o Toronto ganhou as 3 partidas contra o Washington na temporada regular, então tem um recorde de 3-0 contra o Wizards, mas os últimos 2 jogos entre as duas equipes foi decidido por 4 pontos ou menos, então esse equilíbrio, o equilíbrio marca muito esse confronto, e eu acho que o playoff vai ser assim também, confrontos muito apertados, e por isso que deve ir até o 6º jogo. Bom, terminada a Conferência Leste, vamos agora para a Conferência Oeste. O New Orleans Pelicans conseguiu a classificação depois de vencer o San Antonio Spurs em casa e assim eliminou o Oklahoma City Thunder. Enfrenta agora o Golden State Warriors, o melhor time da temporada. Lucas Inácio. O Oeste é difícil de falar. Né? Não, o Oeste é encardido. Primeiro porque o time do Golden State ele tem um jogo leve. Ele tem um jogo de transição, de contra-ataque, corrida rápida, cesta, arremesso de longa distância. Não tem um jogo de meia quadra que é geralmente o que caracteriza o playoff. Eu acho até que esse time do Golden State não vai ser campeão da Conferência Oeste, mas nesse primeiro confronto eu acho que vai dar aí 4-2 pro time do Golden State. Concordo com o Lucão, acho que o Golden State leva, mas vai ser muito duro. E eu tô de olho muito nesse confronto dentro de garrafão, que o Draymond Green melhorou muito a defesa do Golden State Warriors do ano da temporada passada pra cá. E aí agora vai ter que enfrentar um garrafão muito forte, que é do New Orleans Pelicans, com a presença do Anthony Davis, que é um dos melhores pontuadores da NBA, e do Omar Asik, que é um reboteiro nato. Então o Draymond Green vai ter o time do Golden State Warriors vai ter um trabalho muito difícil, mas eu quero saber o New Orleans Pelicans como vai enfrentar essa equipe de transição poderosíssima do Warriors, que chuta praticamente de olho vendado e a bola cai, né? Marcando aí que tipo, é o primeiro playoff de boa parte desse elenco, pelo menos dos principais jogadores, o Anthony Davis, que chegou na temporada, chegou a 3 temporadas, a terceira temporada dele, Tariq Evans, que era jogador 2, agora tá jogando na armação, também, apesar de ter aí os seus 5, 6 anos na liga, ele é o primeiro playoff dele, ele jogava no Sacramento Kings, e o próprio Eric Gordon também, é a primeira vez que chega em playoff, então acho que pode ser uma peso, experiência, né? Pode ser um peso contra eles, mas é uma experiência interessante justamente porque o New Orleans é tido como um time do futuro, então pode ser um negócio aí a se observar como que esses calouros em playoffs vão o New Orleans é o time do futuro, e o Golden State era o time do futuro há uns 2, 3 anos atrás, vem sempre chegando nos playoffs, caindo ou na primeira ou na segunda rodada, mas o Warriors vem sempre chegando e agora chega como favorito e também para esse confronto. Bom, o Houston terminou em segundo lugar e enfrenta agora o Dallas Mavericks. A promessa de uma baita série, Nicolas?
promessa de uma baita série. O Dallas é uma baita equipe, apesar de ter se classificado em sétimo, é uma equipe muito forte ofensivamente, é uma das melhores equipes pontuando, tem uma média de 107, 108 pontos por partida, se não me engano, mas vai ter que enfrentar James Harden, que é o segundo melhor pontuador da liga em média de pontos por jogo. Então vai ser um confronto, se eu não me engano, vai ser um confronto de 100 pontos para mais todo jogo, mas acredito que o Houston leva vantagem 4-2. Rivalidade texana aí, né? O Houston jogando contra o time do Dallas. E esse confronto já começou na off-season, ali no meio da temporada, porque o Houston estava querendo fazer umas movimentações, queria trazer o Chris Bosh pro time, e nisso eles tinham que renovar com o Chandler Parsons. E daí eles estavam ali meio que segurando um pouco do cap para poder fechar com o Chandler Parsons por um preço barato. Chegou o Dallas e botou-lhe ali, acho que 25 milhões, um negócio assim, tipo, botou um contrato grande, e daí Houston não conseguiu cobrir e pronto, já levou o balão. Aí acho que mas vai ser legal, vai ser um baita confronto. Eu coloco aí 4-3 pro time do Rockets. Mas assim, né? 4-3 pro time do Rockets, eu quase falei Dallas aqui. O negócio vai ser muito parelho. E o time do Dallas acho que tem mais essa cara de playoff, além dos jogadores experientes que tem. Bom, com a derrota pro Pelicans, o Spurs acabou em sexto lugar e agora enfrenta o Los Angeles Clippers. Lucas Inácio, esse é o melhor jogo da conferência e quem sabe da primeira rodada dos playoffs? Eu não sei se vai ser o mais equilibrado, mas é o melhor jogo da conferência. Eu acho que vai dar um 4-2 aí pro time do Spurs nesse confronto. Mesmo com o Spurs com um mando de jogo a menos do que os Clippers, mas acho que vai dar 4-2 pro Spurs. Mas vai ser um baita jogo. Tecnicamente, tem um time que joga bonito do outro lado, que é o Clippers, que enterra muito e tal, e o time do Spurs voltando à velha forma aí. Todo mundo achou que o Spurs estava depois do ano passado realmente acabou, Tim Duncan, possivelmente o último ano dele e tal. Nada disso, chegaram, emplacaram e estão querendo aí o sexto título, a terceira final seguida. É um confronto muito bacana, porque é o confronto do melhor roubador de bola da temporada, que é o Kawhi Leonard, que tem uma média de 2 roubos de bola, 2.3 roubos de bola por partida, contra a equipe do Clippers, que tem o melhor rebote, mas tem também tem melhor rebote e tem o jogador com mais assistências, o DeAndre Jordan, pelo segundo ano consecutivo, é o melhor reboteiro da liga por partida, são 15 rebotes por jogo, é uma média muito expressiva. Monstro. E o Chris Paul foi um dos 2 jogadores a ter uma média de 10 assistências ou mais por jogo na temporada. Ele tem 10.2 assistências, além dele só o John Wall teve 10 assistências por partida. Então, só que sem marcação não adianta você tentar atacar, porque o Spurs converte praticamente todos os seus ataques, trocando a bola, aquele estilo parecido com o do Atlanta Hawks que eu falei, achar sempre o jogador embaixo do garrafão, livre, uma boa bola, o Kawhi Leonard em terra sem marcação. Então não adianta você tentar pegar rebote se o Spurs converter todos os ataques. Então o Clippers vai ter que melhorar muito sua defesa, que tem uma média de 100 pontos cedidos por partida, para poder parar esse time do Spurs. Acho que o Spurs leva 4-3. 4-2. Com a vitória na última rodada, o Memphis Grizzlies encara o Portland Trail Blazers, que chega aos playoffs com vários desfalques. O time de Memphis é favorito mesmo com o Blazers tendo a vantagem do último confronto em casa, Nicolas? É favorito. O time do Memphis é favorito, que vem em uma fase e tem uma defesa sensacional. Acabou caindo muito, perdeu muito a defesa naquele jogo contra o Golden State, que tomou 20 pontos, mas é um jogo contra o Golden State. É uma defesa que vem em boa fase, principalmente com a participação do Marc Gasol, que melhorou muito nas últimas temporadas. E ele, além de defender muito bem, tá atacando muito bem. Nesse último jogo da temporada, ele fez o recorde da carreira em pontos, 33 pontos, e pegou 13 rebotes para poder vencer o jogo contra o Pacers, que acabou eliminando o Pacers, inclusive. E o Portland, apesar além dessas baixas que você falou, teve uma queda de rendimento, assim como a do Toronto Raptors. Então o Memphis deve se classificar, na minha opinião, 4-2. Eu também acho que vai dar isso, 4-2, talvez até 4-1 pro Memphis. O número de contusões que o time do Portland tem pego aí, e o time do Memphis, ele tem um jogo, né, que é talhado para playoff, assim, um jogo de meia quadra, garrafão muito forte, defesa muito forte, um time que sabe manter o adversário abaixo dos 100 pontos ali, que consegue fazer isso, e em playoff eles intensificam ainda mais a defesa. Lembrando que no ano passado eles chegaram até a semifinal de conferência, perderam por 4-3 para Oklahoma City, né, com
o Durant inteiro, o Ibaka inteiro, né? Enfim, não era só o Westbrook, não era o Oklahoma capenga que nem tava esse ano. E ele o Oklahoma só ganhou o 7º jogo porque o Zach Randolph não pôde jogar por causa de uma suspensão até certo ponto ali meio ridícula e duvidosa. Eu não sei se o Oklahoma ia levar aquela não se o Zach Randolph estivesse jogando. Então o garrafão é muito forte, o time é muito intenso na defesa. Eu coloco o Memphis aí como o favorito para esse confronto contra o Trail Blazers. Boto 4-2, mas assim entendendo a 4-1, achar que pode ser um 4-1. Zach Randolph, o nome do cara que eu tava procurando para completar o garrafão com o Marc Gasol. E o Vince Carter, que tem entrado muito bem no time do Memphis, também pode ter uma participação boa nesse jogo, nesse confronto. Bom, depois desse geralzão por todos os confrontos das duas conferências, desses confrontos dos playoffs da NBA, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Linha dos Três. Linha dos Três.